Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Convido você a se colocar de pé nesse momento. Convido você a fechar seus olhos também, para que nesse momento você começasse a orar e a clamar pela presença do Senhor e do Espírito Santo neste lugar. Não sei como tem sido sua vida de intimidade com Deus, mas aqui é o tempo de continuar na presença do Senhor e de recomeçar caso for preciso. Por isso nesse momento feche seus olhos, comece a clamar, para que Deus venha ao seu encontro essa noite, pois Ele tem algo marcado com você aqui, Ele tem algo especial para a sua vida essa noite neste lugar. Ele escolheu você para estar aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar pela sua presença aqui sobre nossas vidas, ó Pai. Estamos ansiando pela sua presença, ó Pai, por mais do Senhor. Talvez por um recomeço, ó Pai, algo novo, ó Pai, vem sobre nós, ó Pai. Coloca a sua mão de poder, ó Pai. O Senhor tem liberdade para quebrantar os nossos corações, ó Deus. O Senhor tem liberdade para falar conosco, ó Pai. Estamos aqui abertos para te ouvir, ó Deus. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, ó Pai, cada vez mais e mais, ó Pai. Em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena, Pai, estar distante de Ti. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, de Ti, Senhor. preciso de Ti.
Estamos diante de Ti, ó Pai, para dizer que precisamos de Ti, ó Pai, que dependemos de Ti, ó Pai, pois nossas escolhas são erradas, ó Pai. Às vezes vemos coisas muito erradas por que nós pensamos e fazemos, ó Pai. Precisamos do Senhor do nosso lado, ó Pai, tomando conta de nossas vidas, ó Pai, nos tomando por completo, ó Pai, para que possamos viver na plena adoração no Senhor, ó Pai, e ter a convicção, ó Pai, que o Senhor é o nosso único caminho, ó Pai. Por isso venha sobre nós, ó Pai, sem medidas, ó Pai. Toma o nosso coração, ó Pai. Abra nossos olhos, ó Pai, para enxergar o que estamos fazendo de errado, ó Pai, que tem nos afastado da Sua presença, ó Deus. Faz-nos enxergar, ó Pai, os nossos erros e pecados, ó Pai, possamos nos humilhar na Sua presença, ó Pai, nos arrepender do que fazemos, ó Pai, para viver uma vida, ó Pai, completa no Senhor, ó Deus. Por isso precisamos de Ti, ó Pai, e ansiamos pela Sua presença, Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, glória ao nome de Jesus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Deus Santo, Todo-Poderoso, e nós Te louvamos, Jesus, pela Tua presença em nosso meio. Amém. Nós precisamos dele, precisamos de Jesus, e é isso que nós viemos dizer aqui nesse lugar, mas também precisamos uns dos outros, sem os quais também não podemos ser comunidade. Eu sempre digo que sozinho nós somos templo, mas somos igreja apenas quando estamos reunidos. Então, eu queria que você pudesse dizer a essa igreja que está perto de você: boa noite, seja bem-vindo. Dê a ele uma palavra de bênção e diga: seja muito bem-vinda nesse lugar. Enquanto eu quero aproveitar com as pessoas que estão adorando conosco pela internet, que Deus abençoe sua vida também. Seja muito bem-vindo e que o Espírito Santo possa ministrar sua vida, seu lar, sua casa e onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento.
Pode se assentar, por gentileza. Eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs, membros da nossa igreja, que vieram participar desse momento da ceia. Lembrando que as crianças ficam conosco hoje, durante todo o culto, então permaneça com o seu filho perto de você, porque nós teremos uma celebração em conjunto, todo primeiro domingo, a ceia do Senhor. As crianças ficam aqui conosco no templo durante toda a celebração. E você que está nos visitando pela primeira vez, nós ficamos felizes de ter você e esperamos que você volte outras vezes para estar conosco. Eu vou passar uma série de avisos aqui agora, um pouco extenso, mas eu queria que você estivesse atento àquilo que diz respeito a você, àquilo que você se interessar. Obviamente que isso pode ter mais do que um aviso que te interesse, não tem problema, apenas memorize para que você possa dar o seu nome depois e participar conosco. Primeiro aviso é sobre estacionamento. Nós estamos precisando de voluntários para nos ajudar nesse ministério tão importante, na recepção e saída dos membros da nossa igreja e também cuidando dos carros. Se você se interessa e quer servir, procure nossa secretaria, deixe o seu nome ali, que o nosso líder responsável vai entrar em contato com você para passar os detalhes de como funciona esse ministério de cuidado dos carros e da chegada no estacionamento da nossa igreja. Outro aviso também é tão esperado, o Bar Baracá. Está chegando aí o dia que nós vamos celebrar essa cerimônia de bênção aos pais, dos pais aos filhos. Você não precisa ser membro da igreja para fazer a sua inscrição, porque é uma cerimônia que nós fazemos onde os pais abençoam as crianças que estão passando da idade de 11 para 12 anos. E queremos marcar isso com uma cerimônia, onde há uma entrega da Bíblia, uma palavra sobre a vida das crianças, e marcando que agora eles são adolescentes. Para quem é esse aviso? Para crianças que completam 12 anos esse ano, ou já completaram, ou vão completar, tá bom? Crianças que vão completar 12 anos no ano que vem, esse aviso não é para vocês por enquanto, aguenta a ansiedade aí. E também para crianças que estão agora conosco, adolescentes, pré-adolescentes, melhor dizendo, né? Que estão conosco aqui agora e que não participaram do Bar Baracá ainda. Se você tem 13, 14 anos e não participou do Bar Baracá, você também pode se inscrever para poder participar conosco. Mas deixe o seu nome na secretaria, que em breve nós vamos fazer uma reunião com os pais e explicar os detalhes para essa cerimônia tão especial, bênção dos pais aos filhos, cerimônia do Bar Baracá. E agora esse mês nós estamos entrando definitivamente no mês da família. E no mês da família a gente tem diversas programações voltadas para a família. Mas atenção, não fica somente para aquele núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Nós queremos fazer evento para as mães, né? E aí está o primeiro deles. Nós teremos um café da manhã especial para as mães no domingo, às 9h15, com o nosso culto às 10 horas. Então domingo que vem, o nosso culto vai começar um pouco mais cedo, porque nós teremos uma cerimônia, teremos um momento de comunhão com as mamães. E será às 9h15 da manhã, com a nossa celebração formal, iniciando às 10 horas. Mas a gente quer que você chegue mais cedo, mamãe, venha com a sua família, porque nós queremos ministrar a todos vocês até antes do horário do culto, tá bom? Então não é só para a mamãe vir aí nesse caso. Mamãe vem acompanhado com a família e nós queremos abençoar e fazer esse tempo gostoso, um tempo agradável com a família aqui nesse lugar, as mamães sendo honradas e homenageadas também, certo? Um delicioso café da manhã e você pode trazer aquilo que você tiver interesse. A igreja oferece os elementos básicos e aí nós complementamos isso com um delicioso café da manhã compartilhado aqui às 9h15 da manhã, no domingo que vem, Dia das Mães, tá bom? E daí no próximo, a gente passa para a nossa experiência maravilhosa de estar em família no piquenique da família. Dia 20, queridos, um domingo à noite, nós não teremos o culto aqui no nosso templo. A não ser que as condições climáticas nos atrapalhem, aí você vem para o culto às 19h30, que vai ser normal. Mas caso contrário, se o dia for bonito como foi hoje, nós vamos fazer o piquenique da família. Quantos já participaram desse evento? Levanta a mão só para eu saber. Nós realizamos em outubro de 2020, você se lembra? E foi tão gostoso, foi um tempo maravilhoso, nós queremos repetir isso. E agora, claro, sem o distanciamento social, de uma maneira bem diferente, muito mais leve do que aquela, nós queremos repetir isso às 17 horas do dia 20, ou melhor, do dia 22, é um domingo à noite, dia 22 às 17 horas, pegando o pôr do sol, a gente aproveitar esse momento lá como família, lá será o nosso culto, tá bom? Então, guarde na sua agenda essa data, reserve-se, que em breve a gente vai passar mais detalhes. Posso dar o nome já? Claro, já deve, até porque a gente não sabe quantas pessoas nós poderemos colocar dentro do lugar que nós estamos intencionando. Então, quanto antes você der o seu nome, melhor e mais garantida está a sua vaga, piquenique da família ao invés do culto, 22 de maio, domingo, às 17 horas. E no dia 28, nós vamos ter o encontro dos casais aqui, que nós vamos chamar de seminário. É um sábado, e será no período da tarde e da noite.
começando às 3 da tarde, depois retornando à noite, para os casais serem ministrados na linguagem deles. A gente sabe que na semana e no mês da família, a gente precisa investir mais nos nossos casamentos e fortalecer os cônjuges. Então, está aí feito o convite, você só precisa fazer a sua inscrição para a gente se preparar em relação à demanda de pessoas e ao material que nós vamos disponibilizar, tá bom? Então, faça todas as suas inscrições. Pastor, quero participar do piquenique, do encontro de casais, do café da manhã, tá tudo certo, você pode participar, só não esqueça de dar o seu nome, senão você vai ficar de fora desta grande bênção que nós estamos preparando para esse mês. E, para encerrar o nosso momento de aviso, quero lembrar que nós temos um missionário da nossa igreja que foi inserido recentemente, o Lucas. O Lucas, ele está na Turquia e está lá com a sua esposa Josi, e nós temos o privilégio de participar com ele nesse investimento missionário. Todo o seu recurso de dízimos, de ofertas e ofertas missionárias, essa igreja distribui para sustentar a obra e a ampliação do reino de Deus. E o Lucas é um desses que nós temos sido abençoados por abençoar. Então eu queria que você visse o vídeo que ele mandou especialmente para essa igreja, contando um pouquinho do trabalho dele e da alegria de ele ter essa igreja como parceira do seu ministério agora. Vamos assistir esse vídeo. Não esqueça das suas orações, o Lucas e a Josi e a equipe de 36 obreiros. Então, além do Lucas e da Josi, nós temos uma equipe aqui de 36 obreiros. Então, o meu grande abraço a todos vocês aí, reverendo Denis e aos demais irmãos da IPI aí de Sertanópolis. O nosso muito obrigado, e como diriam os turcos, çok teşekkür ederim, que é muito obrigado em turco. Olha aí, çok teşekkür ederim. E aí, você memorizou? Tchô? Não sei o restante também. Só o tchô. Que bom. O Lucas é uma bênção, um garoto precioso mesmo, que Deus colocou no nosso caminho, e ele tem um trabalho admirável. Ele tem uma escola de inglês lá naquele lugar para ganhar pessoas para Jesus, trabalhos sociais, orfanatos para afegãos que são refugiados. É tremendo o seu trabalho, e em breve nós saberemos mais. Tudo isso é possível através dos seus recursos, através da sua generosidade, através daquilo que Deus te deu primeiro, para depois você devolver a essa igreja. E eu, como pastor dessa comunidade, representando o conselho, eu realmente me sinto muito honrado quando você vem aqui à frente, quando você faz sua transferência bancária, porque você acredita na integridade desse ministério, você acredita na obra que está sendo feita aqui. A gente investe naquilo que a gente acredita. Por que ninguém tem comprado ações nos últimos dias? Porque a gente não acredita que o mercado financeiro vai reagir nesses próximos dias. Então a gente acredita no reino de Deus, a gente investe no reino. Então eu convido você a investir mais, a apresentar os seus recursos, porque é através da sua generosidade que nós podemos ampliar ainda mais a obra do Senhor. Vamos colocar em pé, queridos, enquanto nós cantarmos essa canção, que é uma canção alegre, festiva, uma canção que declara o poder de Deus sobre a nossa vida. Você que está aqui pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Você que assiste pela internet tem os meios eletrônicos. E se você está nos visitando e não veio preparado, não se preocupe, o importante é que você veio participar conosco, e estamos felizes de ter a sua presença aqui. Deus assim tão grande,
Nós precisamos de Ti, nós nos rendemos aos Teus pés, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que Tens feito, por nunca nos desamparar. Ó Deus, por ser o nosso socorro, Pai. Ó Deus, nós ansiamos pela Tua volta, Pai. Nós confiamos, nós acreditamos nas Suas promessas, Pai. Ó Jesus, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Se ao Teu
ansiamos por Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Jesus, a tua noiva te espera, Pai. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Declare. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome, e que nada calhe a canção dessa noiva que chama pela tua presença, que nada calhe o coração de adoradores que aguardam pela sua volta, que nada nessa vida, ó Deus, seduza mais os nossos olhos do que olhar para cima e aguardar o nosso Salvador vindo sobre as nuvens buscar a sua igreja. Que nada nesse mundo distraia o nosso coração mais do que a certeza de que o Senhor está, de que o Senhor é, de que o Senhor tem tudo que nós precisamos em tuas mãos. Que nada, Senhor Jesus, cale o clamor de uma noiva sedenta e ansiosa por se encontrar com o Senhor. E que essa canção seja apenas o prelúdio, que essa canção seja apenas o início de algo que nós cantaremos eternamente diante da tua face. Não apenas que o Senhor veio, mas que estaremos contigo por toda a eternidade, adorando e engrandecendo o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a essa verdade tão maravilhosa de nos lembrar que os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração está no céu, aguardando a volta de Jesus. Nós estamos com uma série de mensagens que tem por tema, durante todo o mês de maio, trabalhar o assunto da família. Quando nós falamos em famílias, nós não excluímos aqui as mães solteiras, nós não excluímos aqui os casais que estão divorciados, nós não excluímos aqui filhos que talvez já não tenham mais os seus pais. Nós, quando falamos em família, nós falamos nesse agregado de pessoas que muitas vezes têm uma família que não enquadra mais na situação pai, mãe e filhos, mas talvez é mãe e filhos, talvez é apenas homem e mulher, talvez homem e mulher, somente isso, é o que nós pregamos nesse lugar, macho e fêmea os criou, né? E nós falamos também, talvez você diga, mas e aquela que é apenas filhos e pai,
Existem essas famílias, essas novas configurações familiares que são presentes. Nosso papel não é excluir essas configurações. Portanto, se você é mãe solteira, um piquenique da família, você pode ou não participar? Claro que pode. Se você é um pai que está com seus filhos, mas está separado, pode ou não participar? É claro que pode. Viúvas? Sim, com certeza. Viúvos, casais apenas sem filhos, claro que podem, é família, e assim nós consideramos aqui nessa igreja, e é sobre isso que nós estamos falando no mês de maio, para fortalecer, relembrar e refrigerar a nossa mente e o nosso coração sobre o valor e o princípio da família em nossa vida. Eu tenho tido comigo, e estou consciente disso, de que família é de fato um presente de Deus. Família não é um presente de grego. Muitas vezes a gente faz casamentos e as pessoas vêm com aquelas piadinhas de mau gosto que antecedem a cerimônia, dizendo, está indo para a forca, agora você vai precisar de alvará de licença para poder sair de casa. Coisas desse tipo que na verdade são de mau gosto, porque apenas dizem que a pessoa está entrando num lugar onde futuramente ela estará decepcionada, deprimida, angustiada e com uma certa sensação de remorso por ter entrado num lugar que não deveria. Família não é presente de grego, família é presente de Deus, e eu estou convencido disso. Mas como explicar as diversas imperfeições que permeiam a vida familiar? Como explicar as diversas contradições que são presentes na nossa vida? Nós não temos famílias perfeitas, e nem podemos. Aliás, essa é uma das estratégias maiores do maligno, inimigo das nossas almas nesses dias, de dizer para você que você deve ter uma família perfeita. Isso nem é bíblico e nem é verdadeiro. Ninguém pode ter uma família perfeita. Porque duas pessoas que são compostas de erros, defeitos, falhas e pecados, quando se unem debaixo de um mesmo teto, elas não eliminam suas fraquezas, elas não eliminam suas deficiências, elas potencializam. Então o casal não é uma perfeição, bem como a família não pode ser sinônimo de perfeição. Por isso, estar em famílias imperfeitas faz parte da nossa vida, faz parte da construção social dessa maior e melhor invenção de Deus, a família. Como lidar com isso? Como resolver isso? Como lidar com famílias imperfeitas? Eu acredito que nós precisamos entender e mudar o termo. O fato não é buscar família perfeita. O fato é batalhar e vencer para que conquistemos famílias cada vez mais abençoadas e felizes. Então, na verdade, todos nós estamos com famílias em plena batalha. Então eu repito, não há famílias perfeitas. E também não há famílias imperfeitas. Só existem famílias que estão batalhando. Algumas estão batalhando e vencendo. Por isso elas conseguem receber mais um repertório de bênçãos, de alegrias, de felicidades dentro do seu lar. E pavimentam a existência conjugal e familiar com o solo da alegria, da realização e da satisfação. Algumas famílias estão batalhando e vencendo. Outras famílias estão batalhando e perdendo. Não se trata de perfeição ou imperfeição, mas de batalhas que estão sendo vencidas e batalhas que estão sendo perdidas no âmbito da vida familiar. E essas que estão perdendo a batalha conjugal, perdendo a batalha familiar, a maternal, a paternal, a filial, pessoas que estão perdendo essas batalhas estão infelizmente experimentando mais caos, mais desordem, mais tristezas e mais angústias na vida nesse ambiente que deveria ser apenas de alegria e apenas de realizações. Então, eu pergunto para você, esse presente de Deus que você recebeu, você está batalhando por ele? Porque para mim, quando nós falamos em família, nós falamos de presente de Deus, mas responsabilidade nossa. Deus nos deu como um privilégio, mas é o nosso compromisso e responsabilidade de lutar por ela. Dar os contornos que ela precisa de felicidade, de alegria e de realização. É a nossa responsabilidade lutar e envidar todos os esforços, aplicar todos os recursos, para que de alguma maneira a nossa casa ela apareça, resplandeça como um lugar de realização, de alegria e de paz, que é possível sim. Não é possível ter família perfeita, mas é possível ter família abençoada e feliz, desde que eu batalhe e vença essas batalhas. Agora preste atenção no gerúndio aqui. Gerúndio é um recurso do português para dizer uma ação que está em continuidade. Por exemplo, eu estou andando. Significa que eu coloco essa ação em movimento. Eu não estava andando e nem estarei, eu estou agora. Então eu quero dizer uma coisa para você. Existem famílias que batalham e estão vencendo, e existem famílias que batalham e estão perdendo. Ou seja vencendo, seja perdendo,
não é uma condição paralisada definitiva, é uma condição transitória e sujeita às alterações. Por isso que a batalha deve ser constante para vencer, caso contrário eu me coloco e me alinho ao lado dos perdedores. Por isso que se você está perdendo batalhas na sua família, saiba que você está perdendo, não perdeu. Existe uma mudança de quadro possível, existe uma alternativa para a sua casa, não é definitivo, é transitório. Então é um alerta para quem está vencendo: continue batalhando, porque essa batalha exigirá todos os dias que a sua família esteja estabilizada e você esteja vencendo. E você que está perdendo, é uma palavra de conforto, não há nada definido e definitivo. As coisas podem mudar, os quadros podem reverter, desde que você saiba como lutar essa batalha, porque a família é um presente de Deus, só que ela não vem com felicidade automática, ela não vem com alegria imediata, ela vem com trabalho, com lutas e batalhas contínuas sobre a nossa vida. Para isso hoje, eu gostaria de olhar um texto bíblico que fala justamente de uma batalha familiar. Alguém que lutou pela sua casa, é alguém que lutou pela sua família e venceu. E nós precisamos aprender um pouquinho com ele. O nosso personagem é Davi, e o texto está registrado em 1º livro de Samuel, capítulo número 30, versículo número 1, que diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Vamos parar aqui a introdução para que a gente possa definir duas palavras que talvez estejam longe do seu vocabulário e não participe muito bem da sua vida rotineira. Quem é que fala todos os dias para o marido: olha, você é um amalequita aqui em casa? Quem é que chega em casa e fala assim: cheguei na minha Ziclag? Não são palavras do nosso cotidiano, mas eram palavras muito comuns naquele período. Ziclag é a cidade que Davi recebeu de presente de um rei filisteu chamado Aquis, que na verdade foi um presente dado depois desse Davi andar por desertos, cavernas, viver anos, décadas como fugitivo de Saul, o rei louco que queria matar Davi a todo custo. Um dia um rei filisteu se compadece de Davi e diz: Davi, você é um homem bom, você não merece passar por isso, eu quero te ajudar e contribuir com você, eu vou dar um território para você habitar, é a região de Ziclag. Davi, que andava em cavernas, em desertos, que não tinha paradeiro, não tinha provisão, não tinha proteção e nem segurança, fala: é óbvio que eu vou gostar disso. E quando ele chega em Ziclag, ele constrói os muros, ele restaura as casas, ele constrói ali a sua família. Então Ziclag é um lugar simbólico para Davi, que reflete 3 elementos: segurança, proteção e provisão. Para quem estava vulnerável, uma Ziclag é tudo que ele precisa. Então Ziclag para Davi, aplicando para a nossa vida hoje, é a nossa família. Davi colocava a sua família dentro de Ziclag, um lugar de proteção, muros de segurança e provisão. Nós também temos as nossas Ziclags, nós também temos os nossos lares, as nossas famílias. São lugares que são definitivos como lugar de segurança, de proteção, de provisão. Quem de nós não recebeu uma provisão, uma proteção, ainda que seja mínima, para chegar até a nossa vida adulta? Você pode dizer que você teve um lar disfuncional, você pode dizer que você teve problemas familiares, você pode dizer que você teve problemas paternos, você pode dizer muitas coisas, mas o fato é que se você chegou à vida adulta, é porque no mínimo, segurança, proteção e provisão chegou na sua vida. Você não é como a lenda romana de Rômulo e Remo, aliás, que dá o nome de Roma. Roma significa Rômulo e Remo. Os 2 meninos que foram abandonados na floresta e que foram criados por uma loba. Trata-se de uma lenda, porque biologicamente isso é impossível. Toda criança precisa do mínimo de segurança, proteção e provisão para chegar à vida adulta. Você chegou até aqui. Então família é esse lugar. Família é a Ziclag, família é a proteção, família é o ambiente que nos traz provisão. Agora, a família enfrenta a investida dos amalequitas. O que é o Amaleque? O que são os amalequitas nesse texto? É um povo pequeno, com um pequeno poder militar, mas muito estratégico e sagaz, ao ponto de eles saberem que se eles forem para o confronto direto com qualquer exército, eles perdem. Mas se eles forem nas falhas e nas vulnerabilidades deixadas, eles conseguem vencer. Os amalequitas não vão para o fronte de batalha. Os amalequitas entram pelas portas abertas. Os amalequitas não fazem estratégias militares no campo, eles fazem estratégias militares na surdina, no calar da noite, onde eles estabelecem os pontos vulneráveis em cidades e entram justamente ali para conseguirem abater os seus inimigos. E foi isso que eles conseguiram contra a cidade de Ziclag. Eles estudaram a vulnerabilidade dessa cidade,
a fragilidade deixada por Davi, e então de repente lá estão eles saqueando, pisoteando e fazendo os despojos dessa cidade importante, mas que ao mesmo tempo se transformou numa grande ruína. Como que isso aconteceu, queridos? Os amalequitas são símbolo do inimigo, são símbolo da invasão de território. Nós também temos os nossos amalequitas, eles estão a todo tempo. O diabo não tem todo o poder, queridos, mas o diabo tem algum poder, e usando das suas estratégias demoníacas e malignas, ele encontra brechas e escapes para invadir a nossa Ziclag, superar as nossas defesas e colocar seu plano de destruição em ação. Sim, os amalequitas se relacionam aos inimigos que invadem territórios, e a nossa casa pode estar exatamente agora sendo destruída por amalequitas que não foram convidados, mas que por algum motivo nós permitimos que eles entrassem. E como isso aconteceu na vida de Davi, é muito parecido com como acontece na sua e na minha. Amalequitas entram de acordo com o que entraram na história de Davi. Como é que foi? Deixa eu contar para você a história, que ela é simplesmente sensacional. Você lembra quem deu a cidade de Ziclag para Davi? Um rei filisteu chamado Aquis. Pois bem, no capítulo anterior, capítulo 29, depois você pode conferir em casa, o Aquis está numa batalha contra um outro povo. O Davi fica sabendo que o Aquis está em apuros, e então ele diz aos seus guerreiros: ei, vamos ajudar o nosso amigo rei, porque ele nos deu essa cidade, e eu devo para ele algum tipo de retribuição. Então vamos lá e vamos lutar por ele essa batalha. Davi não foi convidado, não pediram, não chamaram, mas Davi decidiu ajudar o rei Aquis. E então ele pega todo o seu exército, ele pega toda a sua defesa da cidade, ele simplesmente desloca num movimento militar terrível e equivocado para ir ajudar um rei que sequer tinha pedido a sua ajuda. Quando Davi chega até Aquis, o Aquis fala: que bom que você veio, Davi, que bom que você está aqui. Mas os generais filisteus disseram: esse rapaz aí é traiçoeiro, hein? Não custa nada ele degolar todos nós aqui e levar nossas cabeças para o rei Saul lá em Israel, para ter moral com o rei. Então a gente não quer ele aqui, manda embora, manda embora. O Aquis chega para o Davi e fala: Davi, você precisa ir embora, meu filho, você não é bem-vindo aqui. Aí o Davi fala: mas o que eu fiz? O que eu realizei de errado? Ele diz: olha, eu gosto de você, Davi, eu não tenho nada contra você, mas os meus generais não te aceitam, então você precisa voltar embora. E lá volta Davi, com todo o seu exército, dias de caminhada, mal alimentados, esgotados e cansados. E quando eles chegam em Ziclag, eles descobrem que a cidade tinha sido pisoteada, saqueada, os filhos, as filhas, as esposas tinham sido todas levadas cativas, e não sobrou nada para contar a história naquele lugar. Trágico, não é verdade? É o mesmo que acontece muitas vezes na nossa vida. De que maneira? Davi foi lutar uma batalha que não era dele. Queridos, quantas vezes nós deixamos a nossa casa desprotegida só porque vamos lutar batalhas que não são nossas? Eu tenho pedido a Deus sabedoria no mundo de grandes batalhas, para que eu não assuma a batalha que não é minha, para que eu não deixe minha casa desprotegida só porque apareceu mais uma responsabilidade, mais uma oportunidade, para que apareceu mais um compromisso. Queridos, quantos de nós sofremos com a síndrome de salvador da pátria? A mesma síndrome que afetou Davi. Ele disse o seguinte: vamos, senão o Aquis vai perder a batalha, vamos, senão não vai acontecer a vitória, Aquis precisa da gente. Ele chegou, ele foi intrometido, encherido e desnecessário, tanto é que voltou embora sem dar um apoio ao rei. Ele achava que o mundo girava ao seu redor, ele achava que o mundo se sustentava pela sua capacidade. E ele disse: não, se eu não estiver lá, a coisa não acontece. É a mesma coisa que você pensa a respeito do seu trabalho. Não, porque se eu não fizer, ninguém faz. Aí você centraliza cada vez mais, você reduz cada vez mais em cima de você, se sobrecarrega com batalhas que não são suas, e quem paga o pato, eu nem sei o que isso significa, pagar o pato, mas quem paga o preço acaba sendo a família. Quantos de nós deixamos a nossa casa vulnerável, porque assumimos uma guerra que não é nossa? Guerras políticas, ideológicas no seio familiar, começamos a fazer uma batalha uns contra os outros, nos afastamos de pessoas que são importantes para nós, só porque pensam diferente, entramos em batalhas desnecessárias.
Quantos de nós assumimos o papel de salvador da pátria dentro do lar? Não, porque eu preciso morar perto da minha mãe, porque se eu não morar perto da minha mãe, a minha família vai se acabar. Quantos filhos estão com sobrecarga em seus ombros, porque dizem assim, não, porque se eu for para a universidade, meus pais vão me separar, a minha casa só está dando certo porque eu moro com os meus pais. Gente que está em batalha que não é deles, batalhas que não lhes pertencem. Eu quero perguntar para você essa noite, quantas brigas, quantos conflitos você está exatamente agora envolvido, quantas responsabilidades que você assumiu na sua vida e que você está desgastado, conflituoso, emocionalmente exaurido e que ninguém chamou você para essa batalha. Você se intrometeu, você se colocou lá. Síndrome de salvador da pátria. Se não for eu, minha família não se sustenta. Se não for eu, os meus pais não se sustentam. Se não for eu, eu vejo pais que entram em briga de filhos, batalha que não são deles. O filho estava namorando, a filha estava namorando, estava um relacionamento legal, de repente terminaram o namoro, aí estão os pais lá brigando entre eles, um relacionamento infantil, juvenil, que não tinha futuro nenhum, e os pais estão lá se degladiando. Ai, estou esgotado, pastor, porque eu entrou numa batalha que não é sua. Pais que vão lá na escola reclamar com os professores, talvez uma mudança didática, alguma coisa que aconteceu na escola, os filhinhos super protegidos não conseguem resolver seus conflitos, aí está o pai na porta da escola, na direção, dando de dedo na cara dos coordenadores, dizendo, não, você precisa fazer alguma coisa, sai de lá exaurido, cansado, porque meteu numa batalha que não era sua. Lógico que existem suas exceções, necessidades de prestação de contas, mas a grande maioria de criança mimada, que os pais vão na porta da escola e não permitem seus filhos se defenderem sozinhos. Gente que entra em batalha o tempo todo, no Facebook, faz um comentário, daqui a pouco está o mundo virado de ponta cabeça. Ai, eu só coloquei que eu não gostava. Por que você se meteu nessa batalha? Eu só curti uma página, eu só compartilhei, e entrou numa batalha que não te pertence. Quantos de nós, queridos, estamos machucando a nossa casa, machucando os filhos, a esposa, o marido, a convivência familiar, só porque estamos em batalhas que não são nossas? Tem um camarada que se preocupa mais com a vida dos funcionários do que da sua esposa, pelo amor de Deus. Tem gente que está preocupado mais com o que acontece no mercado financeiro do que acontece dentro do quarto do seu filho, que não tira aquele fone de ouvido da orelha. A gente está mais preocupado com a política da cidade do que como convive a casa ou os relacionamentos familiares bem estruturados. Meu Deus, irmãos, onde nós estamos? Em batalhas que não são nossas. É por isso que a nossa casa está em frangalhos, perdidas, destruídas. Síndrome de salvador da pátria. Eu sou o dono da razão, eu posso tudo, e se não for por mim, o mundo não vai ficar bem. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me colocado aqui. Sócio de Deus, semideus, vice-deus, alguma coisa assim. Irmãos, não apenas estamos esgotados por estarmos em batalhas que não são nossas, mas muitos de nós estamos exaurindo pessoas que estão perto de nós. Porque quando você entra nessa batalha, você nunca entra sozinho. Você acha que você trabalha sozinho? Quem trabalha lá na sua casa é você, mas a sua família também trabalha junto com você, infelizmente. Sabia disso? Quantos de nós, irmãos e irmãs, estamos esgotando as pessoas que vivem perto de nós, porque nós estamos exaurindo as suas forças com as batalhas que nós estamos travando e que não fomos convidados a participar. Estamos trazendo batalhas para a nossa casa que não seriam necessárias, estamos esgotando pessoas. O exército de Davi vai se levantar e vai recuperar a cidade depois, no final da história. Já estou dando spoiler aqui, mas é necessário. Eles vão recuperar no final da história. Mas no meio do caminho, eram 600 guerreiros, 200 falam assim: Davi, chega, eu não aguento mais. 1/3 do exército de Davi ficou no meio do caminho, não foi recuperar a cidade, não foi lutar pela sua família, porque estavam exaustos demais para seguir numa jornada. Por quê? Foram lutar uma batalha que não eram deles. Davi os colocou nisso, eles não pediram. Você está colocando os seus filhos, você está colocando sua esposa, seu marido, num lugar de exaustão emocional por suas escolhas, batalhas que eles não pediram. Irmãos, com o rompimento das fronteiras do trabalho no mundo pós-moderno e depois de pandemia, então, piorou. Tem gente que está trabalhando 4 da manhã, 3 da manhã,
Tem gente que chega em casa e ainda está trabalhando, depois das 18, às 19, às 20 horas, está respondendo cliente, está falando com representantes, está mandando e-mails. Irmãos, o trabalho, ele rompeu as fronteiras da lógica do espaço-tempo-trabalho, e agora está roubando o espaço-tempo-família, e você nem percebe isso. Tem gente que está cansado demais na sua casa, porque você trabalha na sua casa. Tem gente que está cansado de chamar você para sentar na mesa para jantar, porque você já não valoriza mais esse momento. Tem gente que está destruída debaixo do seu nariz, porque você gasta mais tempo nas redes sociais do que olhando nos seus olhos. Irmãos, quantos de nós desguarnecemos a nossa cidade, a nossa família, nesse caso, nossa Ziclag, porque aprendemos a esgotar pessoas que estão perto de nós, com o nosso estilo de vida totalmente imperativo, ativista e que não leva em conta as pessoas perto de nós. Talvez você esteja esgotando os seus filhos. Eu falo com muitos filhos, aconselho muitos filhos esgotados, queridos, porque eles não veem dois adultos que agem como crianças dentro da sua casa se acertando. Talvez sua esposa esteja esgotada, ou seu marido esgotado, de tantas pressões que você submeteu a ela, diante das batalhas que você convidou ou impôs para que a sua casa vivesse. Não apenas isso, queridos. O Davi, ele entra numa batalha que não é dele, esgota a si, esgota os outros, mas o Davi tira todo o seu potencial de defesa da sua casa. Davi tira o potencial de defesa do seu lar. Ele leva todo o exército, a cidade ficou vulnerável, a família ficou fragilizada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui essa noite, com muito temor. Eu tenho avaliado e tenho estudado essa sociedade para ver o que é que tem acontecido, que tem destruído os principais valores que sustentam a nossa humanidade e também o nosso código cristão de vida. E sabe o que eu vejo, irmãos? As redes sociais são um dos principais vetores, indicadores de que as coisas vão muito mal dentro da nossa casa. Porque o brasileiro vê em média de 200 a 300 vezes por dia o seu smartphone. Ou seja, de 200 a 300 vezes por dia o brasileiro pega o seu smartphone e liga desliga, liga e desliga, ele verifica. De 200 a 300 vezes por dia. Eu pergunto para você, se você vê de 200 a 300 vezes por dia o seu smartphone, quantas vezes você vê o rosto do seu filho? Quantas vezes você olha no olho da sua esposa? Quantas vezes você vê o rosto do seu marido? Quantas vezes você interpreta os sinais não verbais de que as coisas não vão bem na sua casa? Aí depois você chega no gabinete, com o filho destruído, com o casamento à míngua, no precipício, e diz, eu nem percebi. Lógico, mas a vida do outro no Facebook você percebeu. Os influencers do Instagram você notou. Os comentários políticos e ideológicos você fez, mas a família que estava debaixo do seu nariz, e a sua responsabilidade de cuidar, e a sua batalha pessoal, você não cuidou. Nós estamos desguarnecendo a nossa casa, queridos. Em busca de posição social, sabe o que a gente faz? Passa mais tempo com os amigos do que com a nossa família. Eu quero dizer uma palavra para você que essa noite que busca o seu sucesso. Nenhum sucesso da sua vida compensa o fracasso da sua família. Tem gente que foi bem sucedido sozinho, mas chegou lá sozinho, não tem filhos para compartilhar sua alegria, não tem esposa, não tem marido perto do seu à mesa para poder compartilhar suas vitórias. É triste demais, irmãos, não faça isso com a sua casa. Não se venda por um sucesso que é inatingível e inalcançável. Nenhum sucesso desse mundo, nenhum dinheiro, nenhum patrimônio compensa a sua família destruída. Pergunte para quem já destruiu, pergunte para quem já corrompeu. Por isso muitos de nós estamos desguarnecendo a nossa casa, com um estilo de trabalho que não é saudável, irmãos, não é saudável. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, eu estou dizendo que na hora de trabalhar é trabalhar, e na hora de viver é viver. Tem gente que está trabalhando querendo estar em casa, tem gente que está em casa querendo estar trabalhando. Está errado, irmãos, isso é esquizofrenia. Desliga essa porcaria, dá atenção à casa, fica de olho nas coisas que estão acontecendo debaixo do seu nariz, sente à mesa, olhe na vida, nos olhos do filho, veja a esposa, contemple o marido, veja as necessidades, viva! Nós precisamos fazer um processo, irmãos, como é que eu posso usar uma palavra bem interessante aqui, de conscientização, mas não, reconscientização, onde é o nosso espaço do lar, ninguém pode interferir. Os amalequitas não podem ficar colocando suas garras, porque eles se aproveitam, queridos, da nossa vulnerabilidade. Quantas pessoas
pelo seu ativismo, estão aqui, estão lá, estão lá, estão cá, estão fazendo tudo, mas a casa está sentindo a sua ausência, os filhos, o marido, a esposa, os pais, não há mais presença. Isso não depende, queridos, de bem-estar econômico. Isso são ajustes pequenos que qualquer pessoa pode fazer. Dos mais ricos aos mais empobrecidos. Viver bem, viver em família não depende de finanças. Porque eu aconselho pessoas que diziam que o seu problema familiar era resultado de finanças, mas que depois que reajustaram isso, ainda continuam no mesmo conflito. Dinheiro não vai resolver o seu problema se você não vive bem agora. Ele só vai atrapalhar mais quando ele chegar. O individualismo, a privatização da vida, o eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho, ninguém tem a ver comigo, o carro foi eu que comprei, a casa eu que escolho, a viagem foi eu que vou fazer. Uma individualização do ser está acabando com a coletividade da casa. Decisões não são tomadas mais em conjunto. De repente o marido chega e fala, eu fiz. A esposa fala, o quê? De repente a esposa fala, eu saí. E o marido fala, como? De repente o filho fala, eu comprei. E o pai fala, como? As pessoas estão assustadas, porque as decisões, as escolhas não passam mais pela aprendizagem de conflitos dentro do lar. Para evitar o conflito, a gente coloca a decisão como final. Você não faz, eu faço, você não pode, não vai dar certo. E a gente distribui a tirania de um lar, onde o individualismo conta, e onde o individualismo define como vai ser. Irmãos, nós estamos com sérios problemas. Nosso lar está desguarnecido, porque nós tiramos as defesas. Não somos mais coletivos, não somos mais atenciosos, porque estamos distraídos com muita rede social. Não somos mais efetivos, porque estamos trabalhando demais. Não somos mais compreensivos, porque não temos tempo para olhar uns para os outros. Então, nós estamos com sérios problemas. E eu pergunto, sua casa não está desguarnecida? Talvez esgotada como Davi esteve. Talvez esgotando os outros como Davi esgotou. E talvez vulnerável e desguarnecida, porque o inimigo, ele não é tão forte como você imagina, mas ele é inteligente. O inimigo não pode tocar a sua casa, desde que você não abra a porta para ele. E tem gente aqui essa noite que está me ouvindo, e que está abrindo a porta para o inimigo entrar e fazer a festa que ele quer, de invasão, destruição, saqueamento e pisoteamento do lar. Gente que não está dando conta do presente que é a família, e está abraçando a destruição do lar com práticas que estão corrompendo toda a estrutura familiar. Vícios, conversas com o sexo oposto de intenção maliciosa, dinheirismo, mesquinharia, materialismo, são invasores que estão bem pertinho da sua porta, só vão entrar se você abrir. Caso contrário, eles não têm o direito e nem podem avançar, mas levante a guarda, proteja a sua casa, viva em família, e vivendo em família é vivendo em batalhas. Uns estão perdendo, outros estão vencendo. Eu gostaria de saber onde você está essa noite, e o Espírito Santo pergunta para você onde é que você está essa noite. Até aqui, a gente está entendendo qual é a causa, mas vamos ver as consequências? Veja só nos versículos seguintes. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levados prisioneiros. O que Davi vê? Ele vê uma cidade destruída, deformada e que ele nem reconhecia. Básico, não tenho tempo. O que você vê quando você vê sua família? Um lugar destruído, deformado e mal reconhecido? Não é o casamento que você tinha antes? Não é a família que você sonhou? Não é o lugar onde você idealizou? Espera aí, tem alguma coisa errada. Os amalequitas invadiram e você não percebeu. Davi olha e fala assim, o quê? Essa é minha casa? Meu Deus! Então, você chega no gabinete e fala, como assim? Como é que chegou a esse estágio? Já falamos sobre isso. O que você vê quando você vê sua casa? Não é a casa do outro, irmão. Não, pelo amor de Deus. Não é a casa do seu cunhado. Não é disso que nós estamos falando. O que você vê quando você vê sua família? O que você enxerga? Um cenário de desolação, caos e desordem? Ou uma Ziclag bem murada e bem protegida? Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não ter mais forças. Aqui, irmãos, é um ponto de inflexão, é um ponto de transformação.
Quando eles olham a cidade está destruída, imediatamente eles se cobram, se curvam e dizem: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles vão chorar pela família. É o primeiro passo para o arrependimento. É o primeiro passo para uma mudança de comportamento. Eu quero perguntar para você essa noite: qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pela sua casa? Ou você adotou uma medida sertanopolense de ser, onde a gente maquia a realidade, dizendo para todo mundo que está tudo bem, quando na verdade vai muito mal? Irmãos, eu pouco me lixo para essa estrutura social onde as pessoas, elas aparentam ser. Eu pouco me importo com o que as pessoas dizem que você é. O que Deus quer é quem você é de fato dentro da sua casa, de suas quatro paredes, quem você é debaixo daquele teto. Porque andar de carro bom, ter uma casa boa, morar num bairro bom, ter um emprego bom, não diz absolutamente nada. Colocar os seus filhos numa faculdade boa não diz absolutamente nada. Ter dinheiro, estar numa igreja não diz absolutamente nada. Eu quero saber se você chora pela sua família, porque não é possível que nós tenhamos uma casa e nunca tenhamos chorado por ela. Porque eu não tenho uma família tão perfeita assim, irmãos, ao ponto de não chorar por ela. De não apresentar meus filhos em oração, de não apresentar meu casamento, de não ter chorado por situações que afligiram os meus pais, a minha vida pessoal e conjugal. Quantos de nós, irmãos, não pedimos perdão, não reconhecemos nossos erros, não reconhecemos as nossas falhas, não fazemos as coisas como deveríamos? Quantos de nós tomamos posse da decisão de dizer: não, eu estou certo, e não choramos? Chorar é arrepender, é olhar para a esposa e dizer: eu errei contra você. Olhar para o marido e dizer: eu pisei na bola, como você me perdoe. É olhar para os filhos, é olhar para os pais. Quantos de nós não choramos mais, irmãos? Nós precisamos hidratar nossos olhos com lágrimas pela família. Porque se você não chorar pela sua casa, nada vai mudar. Se você não reconhecer que está errado, nada vai mudar. Se continuar com uma postura hipócrita, religiosa, moralista, dizendo: a minha família, mas a outra está bem pior. Irmãos, não é comparação. Irmãos, é consciência. Porque o melhor método de desviar, a melhor desculpa que nós temos para não cuidar da nossa casa, é comparar a nossa família com a outro. E a gente prefere a do cunhado. Não, porque olha só, a minha irmã é casada com aquele traste. Você não. Não, porque olha a família, olha, minha irmã não deixa os meninos fazerem nada, e você deixa. Não, porque os meus vizinhos, não, porque o meu amigo, porque a gente saiu para jantar e a gente viu aquela família, e a sua? Não é comparação, irmãos, é consciência, é chorar pela nossa casa, é dizer o que está errado. Eu não tenho tempo mais, eu não olho nos olhos, eu não choro com eles, a gente não vive, a gente não ora junto, a gente não vive a fé junto. Eu quero dizer uma coisa para você: tem gente que está chorando pela família, porque já estragou demais. Mas eu quero chamar você a chorar por sua família, porque está estragando e ainda não percebeu. Tem gente que está chorando pela família, porque o estrago já foi feito. Mas eu quero convidar você a chorar por sua família, no sentido de antes das coisas virem e destruírem, você apresente diante delas, diante do Senhor, um coração quebrantado e arrependido, porque não está nada certo. Continuando, o versículo de número 6. Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Peraí. Quando tem problema na família, o que a gente faz? A gente procura o que, pessoal? Solução. Não. Solução é só depois. Quando tem problema na família, a gente procura culpados. Os generais de Davi falaram assim: a gente foi lá, foi você, Davi. Vamos apedrejar esse Davi, porque o cara é inconsequente, irresponsável, infantil, colocou nossa família em risco. Não, irmãos, para com isso. Postura, posição. A culpa, quando um casamento não vai bem, é do casal. A culpa de uma família, quando não vai bem, é da família. Nós não podemos procurar culpados, nós podemos apenas apontar nossos erros pessoais. É lindo como a gente ama dizer que o outro está errado, que o outro é o demônio que está endemoniando nossa casa. A gente adora isso. É culpa do filho, é culpa da sogra, é culpa do dinheiro, é culpa do patrão, é culpa da igreja, é culpa do meu marido, é culpa de todo mundo. A sua não é, né? Você não é responsável em nada. A gente adora colocar a culpa no outro. Eu pergunto: quando é que você vai acender a luz da sua consciência para saber que grande parte da destruição da sua casa não é o outro que está fazendo, é você mesmo que tem parte nisso? Como pastor que aconselha casais, irmãos, eu tenho uma experiência de gabinete aí de décadas já. E no começo da minha jornada ministerial, eu aconselhava casais de maneira separada. Eu aconselhava o marido, depois eu aconselhava a esposa,
Depois tentavam um momento junto, mas basicamente era marido e esposa separados. E aí eu entendi uma coisa interessante. Porque às vezes a gente sempre tenta achar um culpado para um casamento que vai mal, não é verdade? Aí o que eu fazia? Eu vou achar esse culpado e a gente vai neutralizar esse camarada ou essa mulher para que o casamento ande bem. Então o camarada chegava na mesa e eu falava assim: olha, seu casamento está com problema, tal, sua esposa falou, eu queria conversar com você, então vamos lá. Aí o camarada começava a contar. Não, pastor, por quê? Eu não faço nada. Pastor, eu sou da paz, para mim está tudo bem. E ele começa a contar das suas virtudes, irmãos, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, e colocando que a esposa é a megera, é a bruxa do relacionamento, que ele é tão idealizado naquele lugar que eu quase peço para ele orar por mim. Irmão, ora por mim, porque eu preciso ser esse homem que você é, cara. Eu preciso ser esse pai, esse marido, eu não consigo. Ora por mim, coloca a mão, vamos trocar de lugar, vai. Você me aconselha agora. Ó, eu estou assim com a Vanessa, eu estou assim com os meus filhos, dá orientação para mim, porque o cara é perfeito. Aí eu vou chegar para a esposa e falar assim: ô filha, você casou com um anjo e não sabe. Mas quando eu vou ouvir a esposa, o anjinho vira capeta. Porque a esposa fala: pastor, eu não faço nada. Eu sou de boa, sou da paz, para mim está tudo bem. Só que aquele homem é endemoniado em casa. E aí começa. Aí eu fico com 2 endemoniados e 2 anjos que eu não sei mais com quem que eu estou falando. Que eu aprendi que quando um casamento vai mal, os 2 são cúmplices do erro. Quando uma família vai mal, os 2 são responsáveis. Então não ache culpados, assuma seu erro. Pare de apontar o marido, esposa, filhos e pais. Comece a dizer o que está errado em você. Porque quando o nosso desejo de ser parecido com Jesus é maior que o nosso desejo de ter razão, alguma coisa acontece no nosso casamento. Eu vou repetir. Quando o nosso desejo de ser parecido com Jesus é maior do que o nosso desejo de estar certo e ter razão, aí que alguma coisa acontece na nossa família. Então todos estavam amargurados, tristes por causa dos filhos, das filhas, não era para menos, né? Porém Davi se fortaleceu no Senhor. É aqui que a história muda. Quem está perdendo hoje? Não precisa levantar a mão. Quem está batalhando e perdendo? Essa palavra é para você. Porque Davi estava batalhando e perdendo, sem forças, exaurido. Mas agora ele se fortalece no Senhor. Deus é uma fonte de inspiração, uma fonte de renovação. Então procure Deus. Se você não sabe por onde começar, comece buscando a Deus. Olha lá. Então Davi disse ao sumo sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Que era para consultar a Deus. Abiatar trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: eu vou perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha só. Davi consulta ao Senhor e o Senhor diz assim: a Ziclag ainda é sua. Se você não sabe por onde começar a bagunça que virou sua casa, comece com Jesus. Comece por onde você sabe, comece por onde você se entende. Comece com Deus, busque a Deus na sua casa. Coloque os filhos no altar, coloque a esposa, o marido, o lar. Coloque o coração no altar. Comece por Deus, comece por Ele essa noite. A Ziclag é sua, não é dos amalequitas. A Ziclag é para ter filhos, esposa, marido lá dentro. Não é para ser destruída, arruinada, pisoteada. A sua Ziclag ainda está lá. Vá buscá-la, levante-se, receba do Senhor força, energia suficiente para lutar por ela. Porque você não vai encontrar força suficiente em terapia. Você não vai encontrar força suficiente em medicamentos. Não vai encontrar força suficiente conversando com amigas separadas. Não vai encontrar força na roda de bar, ou bebendo mais um litro de vodka para tentar esquecer os problemas. Não, você não recupera a sua família desse jeito. Você só recupera quando você encontra forças no Senhor. É ali que você encontra jeito e forma para se levantar e lutar por aquilo que te pertence. Do contrário, continua a exaustão, o esgotamento e a angústia que não passa e não cessa. Então o que acontece aqui quando a pessoa recebe do Senhor? Para finalizar nossa conversa, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Por quê? Porque estava cansado demais para ir, não é verdade? 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, falando: a gente não consegue nem atravessar isso, quanto mais lutar. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Tem gente que está esgotada demais perto de você, que não quer lutar mais pela sua família. Tem gente que você machucou tanto, feriu tanto, que não quer passar o ribeiro de Besor mais. Tem gente que não quer te dar mais uma chance. Tem gente que não acredita mais na sua palavra. Tem gente perto de você que não tem mais nenhuma relação de credibilidade com a sua palavra, com o seu nome, com a pessoa que você é. Mas não é porque outros desistiram que você vai desistir.
Não é porque outros ficaram no meio do caminho que você vai abandonar. Levante-se, porque todavia, porém, contudo, entretanto, Davi se levantou. Davi se posicionou, ele disse: eu vou buscar a minha casa. Se depende de você, meu irmão, levante-se e busque a sua casa. Se depende de você sozinho, irmã, seu marido não é crente, não está aqui com você hoje, levante e busque pela sua casa. Filhos que estão aqui sem os pais, não tem problema, passe o Ribeiro de Besor. Se outros ficaram no meio do caminho, lute você pela sua casa. Ore você pelos seus pais. Sirva aos seus pais com o evangelho de Jesus naquele lugar. Não desista só porque alguns pararam de caminhar ao seu lado porque estão esgotados. Faça você a sua parte. Levante-se. Chega apenas de ficar culpando. Ore. Mas não somente ore, haja. Porque oração sem ação é omissão. Ação sem oração é presunção. Então faça as duas coisas, ore e avance. São as duas coisas que Deus pede de você essa noite, para que você lute por esse presente, porque esse presente é dado por Deus, mas é responsabilidade sua buscar. Onde estão seus filhos? Onde está o seu casamento? Onde está a sua família nessa invasão amalequita? Onde está? Vá buscar. Levante-se em nome de Jesus e vá buscar a sua casa, porque ela ainda te pertence, ela não é dos amalequitas. Você não fez filhos. Você não colocou filhos nesse mundo para eles serem propriedades de amalequitas. Você não pode admitir que o seu filho esteja num baile funk, descendo até o chão, ou a sua filha postando coisas sensuais e dizendo que isso é normal. Seu filho, a sua filha não é propriedade de amalequita. Levante na sua casa, coloque valores, leve o evangelho. Se posiciona, minha filha. Se posiciona, meu filho. Seu filho não é propriedade de invasores. O seu filho foi dado a você como um presente de Deus, para você colocar o evangelho e entranhar isso na sua alma. Então, homem, posicione a sua casa, seja sacerdote do seu lar. Para com essa viralização de meme, para com essa pornografia de celular, para com essa bobagem de coisas sociais que você está metido a cada dia a mais. Olhe para a sua casa, posicione. Sua casa não é lugar de amalequita, seu casamento não é lugar de amalequita. Não é lugar de uma terceira pessoa, em nome de Jesus. Essa amalequita que está entrando lá na sua casa, ei, olha só, hein, essa palavra, essa amalequita que está entrando, com aquela conversa, com aquela insinuação, posicione. Se a amalequita que está tentando corromper seu coração, posicione. Sua casa não é lugar de pisoteio, sua casa não é lugar de destruição, sua casa não é lugar de saque, sua casa é lugar de bênção, de vitória, de alegria. Lute por ela e continue lutando. E vá buscar sua casa em nome de Jesus. Saia daqui essa noite para buscar a sua casa. Não saia aqui para viver sua vida de novo. Não saia daqui para viver no mesmo curso, no mesmo sistema, no mesmo padrão. Não saia daqui normalizando tudo, dizendo tudo é normal. Não, não é normal, irmãos. É bestial, é imbecil, é intolerável, é nojento que esse mundo apresenta. Não é normal. O que é normal é viver valores de Cristo, é viver valores do reino, é trazer a nossa casa para o altar. Isso é normal. Então traga a sua casa, busque a sua casa, porque ela ainda te pertence. E talvez você não tenha percebido isso. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, enquanto o conselho da igreja vem aqui à frente. A equipe de louvor vai se posicionar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nós queremos continuar lutando pela nossa casa. De algum modo, de alguma forma, Pai, no meio do caminho a gente se perdeu. No meio do caminho a gente abriu mão desse presente e achou que é assim mesmo a vida. Deus, a gente achou que viver e morar na mesma casa, mas dormir em cama separada é normal. E que muitos casais vivem assim. A gente normalizou, achando que filhos chegarem 3 horas da manhã em casa embriagado é normal. Senhor, a gente normalizou isso. Faz parte da juventude. Deus, eu quero chorar pelas famílias dessa igreja, Senhor. Se esse homem não tem a capacidade de chorar pela sua casa, eu choro por ele. Eu me coloco como intercessor desse lar. Nós não temos casas de amalequitas nessa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Eu choro por lares desse altar, dizendo: Deus, em nome de Jesus, traz consciência, traz santidade, traz vida nos lares, Pai. Oh Deus, não é normal a gente viver uma vida frenética, sem ter o abraço dos filhos, sem ter o acordar pela manhã com eles por perto, sem ter o beijo de boa noite. Não é normal, Senhor. Não é normal isso que esse mundo está fazendo.
dizendo que podemos separar, que podemos ir para a próxima, de que nada é definitivo no casamento. Não, Senhor, não é normal. Eu choro por casamentos que estão destruídos, amargurados, ressentidos, com falta de perdão. Eu choro por eles, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, traga uma unção de quebrantamento, que essa igreja chore pelas suas e pelas outras famílias que têm sido dadas dentro dessas paredes. Oh Deus, nós oramos pelos lares. Desperta, levanta, renova, porque nós precisamos da Tua intervenção, Pai. E ao participarmos da ceia, que o símbolo da mesa possa fazer parte da nossa história. A mesa da nossa casa seja uma extensão da mesa da igreja, onde há comunhão, onde há vida, onde há restauração. Porque nessa mesa o Senhor nos chamou para sentar juntos. Que essa família possa voltar a sentar juntos. Nessa mesa o Senhor nos chamou para uma restauração. Fomos tornados amigos de Deus. Que essa família possa romper a inimizade e voltar à cumplicidade. Que essa mesa, essa noite, possa ser, em nome de Jesus, o símbolo do que vai acontecer na nossa casa. Partilhar, compartilhar, restaurar, incluir, amar, perdoar, porque tudo isso o Senhor fez na mesa por nós. É o mínimo que nós podemos fazer pela nossa casa. Em nome de Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e deu a cada um dos discípulos, dizendo: comam dele todos, isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos e disse: comam dele todos, ou melhor, bebam dele todos. Esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Hoje você é convidado a participar dessa mesa, com reverência, mas também com alegria, porque é o que Jesus fez por nós. Você que é membro dessa igreja sabe como funciona. Filhos batizados nessa igreja podem ser ministrados pelos pais, apenas pelos pais, ou responsáveis que estão aqui essa noite com eles. E se você é membro de uma outra igreja evangélica, que está aqui conosco, está em paz com o Senhor, também você é convidado a participar da mesa. Mas se você não é membro da igreja, sábado que vem às 19 horas, nós iniciamos a parte doutrinária do nosso curso para novos membros. Você tem interesse? Ainda dá tempo. Sábado que vem, às 19 horas, você pode dar o seu nome. E em breve você vai poder também participar da mesa conosco, que é dada para aqueles que fizeram um compromisso público de que Jesus é o seu suficiente Salvador, através do batismo e através do compromisso com o Evangelho. Ainda está disposto a você. Sábado que vem você é convidado a vir às 19 horas ou dar o seu nome aqui na secretaria para estar conosco se preparando para participar da mesa. Eu vou pedir a gentileza para aqueles que forem participar da mesa, participar da entrega dos elementos. Os presbíteros vão passar pelo corredor. Você vai pegar o cálice, o pão, vai comer, vai tomar e vai devolver ao recipiente, tá bom? E você vai se assentar, para que a gente saiba quem já foi servido e já quem foi ministrado pela ceia do Senhor. Então, por favor, aqueles que vão participar da mesa essa noite, se coloquem em pé, e enquanto nós cantamos essa canção, os presbíteros estarão servindo você em seu lugar. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei,
sem presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Você pode se colocar em pé, por gentileza, nesse momento? Será que nós podemos cantar isso juntos nesse momento? Mais uma vez, és a minha âncora no mar. Você está com a sua família perto de você? Dê a mão à sua esposa, ao seu filho, por favor. Você está com a sua família perto? Dê a mão a eles. Sinal de união, sinal de luta, que nós vamos batalhar juntos, com a força e com a graça de Jesus. E não vamos temer a dificuldade dessa batalha. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por o Senhor nos lembrar de quem somos em Ti e o que temos em Ti. E queremos pedir que o Senhor nos dê força suficiente para continuarmos nessa jornada. Aqueles que estão batalhando e vencendo, que o Senhor possa progredir esses corações de fé em fé e de vitória em vitória. Aqueles que estão batalhando e perdendo, que o Senhor possa renovar as forças, animar e saber que ainda existe esperança. Há esperança e tudo começa com Jesus, a nossa âncora. Então, Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite. Nos fortalece essa semana para expulsarmos todos os amalequitas da nossa vida e colocarmos em operação, a Deus, o processo de recuperação da nossa casa, da nossa Ziclag, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana, uma semana abençoadíssima em nome de Jesus.